Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para continuar com o projeto Relendo Jogos Vorazes aqui para vocês. Parte 2 agora, então nós vamos falar do Em Chamas. Se você não faz ideia do que eu tô falando, eu reli toda a trilogia dos Jogos Vorazes por conta do lançamento desse novo livro aí que se passa nesse universo. E eu já fiz o primeiro vídeo para vocês, que eu vou deixar aqui nos cards para você poder assistir. E já vou deixar o aviso que é um vídeo repleto de spoilers, sim. Não é simplesmente uma resenha, eu falo de todos os pontos do livro, da mesma forma que eu vou fazer aqui, até porque eu vou falar a história da continuação, não tem como ser sem spoilers, né? Então a partir de agora nesse e no próximo vídeo, que é o do terceiro livro, não tem como ser sem spoilers, mesmo já dando a sinopse, você já imagina o que acontece nos livros anteriores. Então, gente, se vocês estão aqui é por sua conta e risco, já fica aí o aviso desde sempre. E já vamos começar então falando brevemente como que é a história geral de Em Chamas, e depois, da mesma forma que eu fiz no primeiro, a gente comenta as partes individuais. O livro também é dividido em 3 partes, e no fim eu dou um panorama mais ou menos ali do que eu achei da adaptação para o cinema desse livro aqui. Então vamos lá. Depois da vitória ali surpreendente da Katniss e do Peeta nos Jogos Vorazes do primeiro livro, né? Geralmente não tinha 2 vencedores, é a primeira vez que isso acontece, e isso acaba sendo uma afronta à capital. A política ali fica um pouco balançada em toda Panem, em todos os distritos, e isso é um problema muito sério. E como que eles vão lidar com isso é o que a gente vai acompanhar aqui no Em Chamas. Então, esse desafio que eles fizeram aí contra o governo, principalmente a Katniss, né, que acabou sendo a grande representante dessa revolta, vai se desenrolar agora no Em Chamas. E a gente já tem a primeira parte do livro, que é intitulada de A Fagulha. Então a gente começa aqui, eu não sei se vocês lembram como que termina lá o primeiro livro, mas o primeiro livro termina com eles voltando para o Distrito 12, vitoriosos, e o Peeta acaba descobrindo que todo o romance que eles fizeram foi para vender a história de amor para eles poderem sobreviver nos Jogos Vorazes. Porém, o Peeta realmente tinha esse sentimento, então a relação entre os dois fica muito abalada e eles param de conversar, eles basicamente só vendem a história para as câmeras e eles não se relacionam. A partir de agora, a vida da Katniss é totalmente diferente, porque o vencedor dos Jogos Vorazes tem direito a riquezas e uma casa super especial e tal. Então, uma menina que sempre passou dificuldades passa a morar com a família dela ali no hall dos vitoriosos. Só que ela não tem muito o que fazer da vida. Ela continua indo à caça, não por necessidade, mas porque ela gosta. Ela continua indo na floresta para poder esparecer, na verdade, sair um pouco daquele ambiente ali. E eles estão muito traumatizados depois dos Jogos Vorazes, né? Eles, principalmente através de pesadelos, que demonstra isso, do quanto esses Jogos Vorazes mexeram com eles, e não é, né, não sem motivo, porque é uma arena para vocês se matarem, então faz todo o sentido. E aí é nesse primeiro capítulo, aqui na trilogia de livros, que a gente tem o Snow aparecendo aí como grande vilão. Porque o Snow vai visitar a Katniss nessa primeira parte já, e aí a gente já tem a representação do Snow mesmo como vilão. Como eu disse pra vocês no primeiro livro, é a capital como um todo, então toda a revolta, todas as coisas que vocês faz contra, né, é contra a capital. E aqui a gente já tem a personificação através do Snow, e ele simplesmente fala com a Katniss: olha, não comprei essa historinha de romance não, querida. Essa historinha aí não pegou pra mim não. Você vai ter que me vender melhor agora na turnê dos vitoriosos. Como eu disse pra vocês também lá no primeiro vídeo, os Jogos Vorazes, gente, é um grande evento. Como é um evento anual, eles tentam ao máximo estender essa experiência. E como que eles fazem isso, além de toda aquela preparação antes dos jogos em si? Quando os jogos terminam, um tempo depois tem uma turnê dos vitoriosos, que são obrigados a ir em todos os distritos, fazer um discurso, agradecer, falar sobre os tributos desses distritos, enfim. E aí o Snow fala com a Katniss que ela tem que aí vender essa ideia um pouco melhor pra ele e convencer ele de que realmente eles estão apaixonados e que isso não foi uma revolta. Porque essa atitude dela virou uma fagulha, e essa fagulha é muito perigosa e ela pode gerar levantes em outros distritos. Então é aí que ele sugere que algumas pessoas já estão começando a se movimentar em distritos diferentes.
Isso faz toda a diferença também para como que vão acontecer as coisas no próprio Distrito 12 a partir de agora. Então, assim, eles vão pra turnê da Vitória, né, vamos falar mais resumidamente, e a Katniss começa a perceber realmente que alguma coisa está diferente, porém ela fica amedrontada, porque como o Hammett disse, agora ela não está mais numa arena que só a vida dela tá em risco, né, que ali na arena ela poderia ser morta a qualquer momento. Agora todas as pessoas da família dela, as pessoas que ela gosta, estão sob essa ameaça do presidente Snow. Então ela fica desorientada e ela não quer ser essa fagulha de jeito nenhum, assim, ela fica super assustada, ela tá tentando ao máximo não ser essa pessoa que vai gerar essa rebelião. Então ela quer realmente fazer com que o Snow acredite nisso, e aí surge a ideia do casamento com o Peeta, porque eles descobrem que até eles vão ter que ficar juntos pro resto da vida, eles têm que vender essa história pro resto da vida, porque cada ano tem os Jogos Vorazes, eles vão com mentores, e a capital vai sempre querer saber sobre esse romance. E aí surge a ideia do casamento, o Snow se aproveita muito dessa ideia também pra vender essa história pra capital, e pros outros distritos, pra eles verem que, ó, não é revolta, gente, não é revolta, segura a onda aí, é só um casal idiota de apaixonados. E as coisas vão se desenrolando nessa primeira parte, até o momento ali que o Gale, ele acaba sendo chicoteado em praça pública como uma punição. Como eu disse pra vocês, essa questão das revoltas muda tudo no Distrito 12. Antes, os pacificadores, que era a polícia que tinha ali, eram mais de boa, eles faziam vista grossa pra muita coisa que acontecia, porém agora a história é outra, né? A capital tá tentando evitar ao máximo qualquer tipo de revolta, e também pra, né, colocar uma pressão ali mais na Katniss, pra mostrar pra ela que a capital que manda, eles trocaram os chefes dos pacificadores e voltaram com as torturas em praça pública, com os castigos muito violentos, e isso acontece com Gale, porque ele é pego com uma caça e a caça é ilegal. E aí a Katniss intervém, enfim, acontece uma confusão ali, porém nesse momento, de novo, tem a virada de chavinha da Katniss. A Katniss sempre tem esses momentos, assim, meio que de virada de chave, que ela tá desesperada ou com medo, e ela vira a chave, passa a ter raiva e passa a ter ódio, passa realmente a querer ir contra a capital. Essa é uma delas, que ela presencia aquilo e ela vê que tá muito errado e que alguma coisa tem que mudar. E ela também acaba se deparando com umas pessoas na floresta ali no final desse. Mas basicamente a primeira parte é a turnê da Vitória, e aí vai se encaminhando com esse castigo do Gale pra gente entender o que foram as consequências dos atos deles na arena. Eu não lembrava que era tão grande assim essa parte da turnê da Vitória, na verdade. Porque o que me marcou foi a parte mais para os jogos mesmo aqui do segundo livro, e a parte que eu mais gosto, é o livro que eu mais gosto, e eu não lembrava dessa primeira parte ser tão extensa. Então quando eu fui lendo, tô assim, tá gente, mas tá demorando, tá demorando, tá demorando. Porém, não deixa o livro ruim, era só porque a minha expectativa tava tão grande pra chegar nos jogos em si, que eu falei, tá bom gente, anda logo com isso. E tinha muita coisa que eu realmente não lembrava desse livro, eu achei engraçado, porque do primeiro eu lembrava de quase tudo, e desse não. Então esse detalhe da turnê e de como que surgem as coisas, né, da história do casamento, e de como que eles vão vendendo tanto a estratégia da capital pra segurar as rebeliões, quanto como a Katniss vai ficando com muita raiva da capital. E aí, assim, eu fiquei num sentimento meio misturado nessa primeira parte, mas eu acho que é super entendível dela acontecer, era só porque eu tava afim mesmo do negócio chegar ali na confusão, entendeu? Na história toda que acontece na segunda parte. Mas a primeira parte é muito boa, ela é um pouco mais lenta, assim como o final do primeiro livro, porém é porque ela explica muita coisa, como eu disse pra vocês, dessa situação que se gerou ao fato do Peeta e da Katniss saírem vitoriosos com uma afronta ao governo, à capital. E aí a gente já passa para a segunda parte, que é intitulada de, eu tenho que colar porque eu não lembro, O Massacre. E aí aqui o negócio começa a ficar bom. E aí já tá todo mundo revoltado, a Katniss tá com medo, mas ela tá revoltada principalmente com o que aconteceu com o Gale. E tem essa história toda por trás do casamento, então já estão vendendo a história com vestidos e tal.
E aí eles vão anunciar o novo Jogos Vorazes do próximo ano, né? Já que se acabou toda a festança, acabou a turnê dos vitoriosos, acabou tudo, eles vão anunciar o próximo Jogos Vorazes. Só que tem um pequeno detalhe. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro livro foi o Jogos Vorazes de número 74. Então agora vai ser o de número 75. Só que o que acontece? A cada 25 anos tem um Jogos Vorazes especial chamado de Massacre Quaternário. Ele tem regras diferentes e elas são anunciadas aí alguns meses antes dos Jogos Vorazes em si, do que vai acontecer. O primeiro deles foi... eu não lembro o que aconteceu, mas fala no livro. E o segundo foi um que teve o dobro de número de tributos de cada distrito. Então é bem diferente. E, inclusive, foi o segundo Massacre Quaternário que teve o Haymitch como vitorioso. E aí eles já ficam com uma pulga atrás da orelha ali, querendo saber o que rolou. Porque eles não sabem, a gente não sabe a história do Haymitch, a gente também fica com essa pulga atrás da orelha. E aí falam que foi nesse massacre que ele foi vitorioso. E agora a gente vai ter o terceiro Massacre Quaternário. E aí vem o anúncio, presidente Snow lá, todo fazendo o anúncio que... o Massacre Quaternário, os Jogos Vorazes de número 75, os tributos serão escolhidos dos nomes dos vitoriosos. Olha aí! Nossa, gente, eu lembro quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei... quê? Nossa, não é muito bom, não sei o quê. Eu acho que eu sou meio, sei lá, psicopata, porque eu achei muito louco, eu achei uma sacada muito boa. Eu fiquei tipo, não tô acreditando, que não sei o quê... E a Katniss fica mais ou menos com a mesma reação do que eu, só que ela fica, tipo, sem chão, porque como assim, gente, eu vou voltar pra arena? Eu acabei de sair dessa, né, e vou voltar. Basicamente é isso, porque no Distrito 12 só tem a Katniss como mulher vencedora, e do outro lado só tem o Haymitch ou o Peeta. Então a Katniss, depois que ela tem meio que percebe o que tá acontecendo, ela vai pro Haymitch e fala assim, olha, se no primeiro Jogos Vorazes a ideia era me salvar, você me protegeu, agora a nossa missão é deixar o Peeta salvo. Não importa o que aconteça comigo, não importa o que aconteça com você, a gente vai manter ele a salvo. E eles fazem uma espécie de um trato quanto a isso. O Haymitch fala assim, olha, se ele for escolhido eu me voluntario, mas se for ao contrário, eu não tenho muito o que fazer. E aí fica essa questão aí, então a Katniss quer de qualquer jeito que o Peeta não tenha que passar por isso, ou que se ele vá, ele que sobreviva, que não seja ela, porque ela já tá super traumatizada, tem essa questão com o Snow, ela tá amedrontada, então assim, foi só somando uma coisa na outra. E aí, como eu disse pra vocês, esse anúncio é alguns meses antes dos jogos e eles começam a treinar e eles começam a se preparar para esses jogos. Então, assim, a F manda pra eles filmagens de todos os jogos para eles entenderem quem que eles podem enfrentar. Então, o Peeta, principalmente, ele assiste aos jogos e vai entendendo quais são os adversários, porque agora o jogo mudou, né, gente? Todo mundo ali já matou, já para ganhar os jogos eles tiveram que matar alguém, eles já sabem o que acontece, todo mundo tem experiência. Então é totalmente diferente agora. Muitos deles já vivem na capital e já convivem ali com esses jogos há muito tempo. Então eles têm um círculo de amigos, já as pessoas se conhecem. Então é totalmente diferente agora. E eles treinam, os três, o Haymitch também. O Haymitch tem muita dificuldade por conta do alcoolismo, né? Ele voltou a beber depois de tudo que aconteceu. E aí ele para ele conseguir treinar. E aí eles vão treinando, o que eu acho super legal. E aí, o final da segunda parte, na segunda parte a gente acompanha esse anúncio, esse treinamento e tudo isso, e a gente já vai acompanhando eles chegando lá. Então, assim, aqui o final ele vai até quando ela chega na arena. Então, ainda vai ter todo aquele desfile das carruagens, da preparação, das entrevistas, e aí a gente vê que tudo é diferente nesses Jogos Vorazes. Por quê? Nenhum dos vencedores ficou satisfeito de voltar para os jogos, né? Porque a grande promessa que eles fazem é que o vencedor, pronto, entendeu? Você foi vitorioso, você vai voltar para o seu distrito, você vai viver o resto da sua vida com muito dinheiro, com fama, você não tem que se preocupar com mais nada. E aí, de repente, eles mandam eles de volta para a arena para se matarem. Então, até mesmo os distritos que são carreiristas, né? Que são aqueles que têm pessoas que treinam para isso, todos ficaram bem revoltados com essa decisão da capital. Então a gente percebe isso nos treinamentos, a gente percebe isso no desfile, a gente percebe isso principalmente
na entrevista de cada um dos distritos, que eles acabam meio que mostrando uma união entre eles, né? Eles se dão as mãos no final. Então fica todo mundo muito comovido, a tensão tá no máximo, e o Haymitch fala, né? Acaba sendo a Katniss e o Peeta, não falei aqui, mas a Katniss vai. O Haymitch é sorteado, o Peeta se voluntaria pra ir no lugar dele. E aí o Haymitch fala assim, olha, a gente tem que ter parcerias, a gente tem que ter algum tipo de... Como que chama, gente, né? É parceria mesmo, né? Eu acho que é parceria, a gente tem que ficar junto com alguém, pelo menos em primeiro momento. Não existe vocês irem sozinhos como vocês foram do primeiro jogo, é totalmente diferente agora. Então a Katniss, como sempre, tem muito problema pra se relacionar com as pessoas. E aí aqui começa a aparecer mais o personagem do Finnick, que é um personagem muito importante nesse segundo livro, e também pro resto da trilogia aí, que eu gosto muito do Finnick. Ele aparece como aí o cara gostosão, que todo mundo da capital sempre amou, porque ele é maravilhoso, todo mundo gosta dele, ele é meio snob, assim, principalmente no início com a Katniss, mas a gente não sabe de qual é de cada um ali não. E aí a gente vai acompanhar tudo isso até eles realmente chegarem na arena. Essa parte ela é bem mais rápida, assim, depois que anuncia o anúncio, depois que anunciam os jogos, e essa segunda parte, a história já vem mais num ritmo mais acelerado. Por isso que eu acho que eu tava nessa expectativa de chegar nesse ritmo, por isso que na primeira parte eu fiquei um pouco assim, porém eu entendo por que ela acontece, e ela é boa, ela não é ruim, só que ela tem um ritmo diferente. E aí a gente chega nessa parte, a gente começa a andar mais, e o negócio começa a ficar mais louco. Quando eu li pela primeira vez, eu ainda tava ali naquela indignação, e aí, como eu disse, gente, no primeiro livro, no segundo é a mesma coisa. Narração em primeira pessoa, a gente tende a ter reações iguais a do personagem que tá narrando. Então tudo que a Katniss falava relacionado aos outros tributos, eu ia acompanhando ela, porque era a informação que eu tinha. Então, quando ela, tipo assim, fica com o pé atrás com o Finnick, fica com, né, não gosta de alguns, gosta de outros, então você vai acompanhando. Dessa segunda vez, eu já sei, eu já sabia o que ia rolar. Então era totalmente diferente a minha reação quanto às coisas que a Katniss ia falando. Eu ficava assim, coitada, tão inocente, e ia já contestando um pouco, mas isso também não atrapalhou em momento nenhum. Então assim, já voltou a minha animação total com esse livro nessa segunda parte. E aí chegamos, enfim, na terceira parte, que é chamada... Ai, meu Deus, peraí. O Inimigo. E aí aqui a segunda parte termina exatamente com ele subindo do tubo e a Katniss percebendo que a arena ela é toda com água, né? Que ela realmente fala que aqui não é um lugar para uma garota em chamas. E ela percebe que é tudo com água, e aí começa a terceira parte. Vamos até o final daqui, que é quando eles saem da arena e se direcionam para o extinto Distrito 13. Sim, então vamos lá, né? Já vimos que o negócio tá diferente, as coisas estão diferentes, agora a gente tem vencedores e eles também estão revoltados e o clima de tensão tá lá no alto. Então, o que o Snow queria fazer para acabar com as rebeliões e a capital queria fazer foi meio que um tiro no pé ali. Por quê? Porque as pessoas ficaram muito mais revoltadas. Até mesmo as pessoas da capital não compraram muito essa ideia desses jogos vorazes com os vencedores, porque eles não queriam, eles têm apego a essas pessoas, eles já se relacionam com essas pessoas tem muito tempo. Então, assim, meio que o raciocínio do pessoal da capital. Os jovens que a gente nunca viu na vida irem se matarem, paciência, é a lei. Porém, essas pessoas, elas convivem com a gente, elas, sabe, estão aqui, elas já ganharam, elas não deveriam estar lá de novo. Então, a ideia da capital aí de acabar com a Katniss e com o Peeta não dá tão certo. O Peeta solta uma outra bomba ali durante a entrevista, a Katniss vai com vestido de noiva, porque de novo tem essa história de que o romance que vai ser quebrado de novo, porque eles iam se casar e tudo mais, e o Peeta ainda solta que a Katniss tá grávida, e aí volta toda essa história de que eles são um casal infortunado, que tá grávido, e que aí vira um absurdo. O pessoal até chega a cogitar, tipo assim, o pessoal assim, né, não chega a cogitar, mas chegam a pedir pra cancelar os jogos e tal. Então, gente, isso tudo foi só pra resumir que o clima tá tenso, a coisa não tá normal. E aí eles chegam realmente na arena
E essa arena, pra mim, ela é genial. E é por isso que eu gosto muito do segundo livro. Porque eu acho a estrutura da arena muito bem pensada. Que é em formato de relógio. Cada hora acontece uma coisa em determinada parte da arena. E quando eu li isso a primeira vez, eu achei genial. Eu continuo achando, mas a primeira vez tem um gostinho diferente. Eu fiquei, tipo, muito animada em saber da questão da arena. E aí a gente vai acompanhar a Katniss e aí a gente vê quais parcerias que o Hammond acabou formando pra ela. Uma delas é o Finnick, que ela não esperava, que é o primeiro que ela vê que é parceiro dela. E aí ela fala assim, olha, a nossa ideia é fazer com que o Peeta sobreviva, eu não quero nem saber. E aí eles vão lá e vai acontecendo um tanto de coisa. Eles acabam sendo atingidos por várias das coisas do relógio, né? Porque eles não sabem como que a arena funciona em primeiro momento. Então a gente tem um centro que é uma praia, né? Tipo, tem água, tem uma areia em volta e depois tem floresta em todo o redor. E aí eles chegam, inclusive, no campo de força, que o Peeta quase morre logo no começo. Nos primeiros minutos de Jogos Vorazes, o Peeta já quase morre, que ele bate no campo de força e aí ele realmente o coração dele para porque é muito forte, é um choque muito forte. O Finnick traz ele de volta à vida e aí eles percebem que realmente é um círculo e aí eles começam a desvendar como é que funciona ali a arena. E aí é claro, gente, que tem as pessoas pra você confiar, outras não, eles vão fazendo essa análise da mesma forma, mas é um pouco diferente porque a Katniss não faz ideia do que tá acontecendo muito bem. E parece que existe um plano ali por trás disso tudo, principalmente com o Finnick, que a Katniss não sabe por que ela tá junto com o Finnick, depois vem a Joanna, que é a Joanna Manson do distrito 7, 8, não lembro, que ela também é muito louca e a Katniss não gosta dela de jeito nenhum, em momento nenhum. E ela não queria essa parceria, mas ela vai confiando no Haymitch e pensando sempre no que ele disse pra ela antes dela entrar na arena, do que lembre-se sempre de quem é o verdadeiro inimigo. Então fica aí no ar alguma coisa que tá por trás, mas a Katniss e o Peeta não fazem ideia do que tá rolando. Então eles continuam jogando os jogos normal, eles têm essa parceria, né, com todo mundo que vai aparecendo ali, que eles sabem que foi o Haymitch que mandou, mas eles já pensam do tipo, tá, mas depois que acontecer isso, a gente foge, vamos só nós dois e a gente dá um jeito de matar essa galera. Basicamente é isso, eles continuam jogando os Jogos Vorazes. E aí, eles descobrem que é o relógio e tudo mais, que aí eles fazem o plano de destruir o campo de força para eles poderem ser salvos, para eles poderem fugir. Que é o que realmente acontece no final, que a Katniss joga. Ela não sabe disso, tá, gente? Ela não sabe que é pra fugir, que é pra isso. Ela só tá, tipo assim, ela lembra do Haymitch falando, se lembre-se quem que é o verdadeiro inimigo. E aí ela realmente joga no campo de força pra poder, assim, ir contra a capital, né? Tipo assim, o verdadeiro inimigo é a capital. E aí eles vão e são salvos por um aerodeslizador. E eles chegam, e no final desse livro já mostra que eles chegam sim no Distrito 13. E a Katniss pergunta, tipo, eu estou em casa? Aí o Gale fala, não, o Distrito 12 não existe mais. Basicamente a história é essa, né? Não vou ficar aqui contando todos os detalhes da história, vocês viram que eu deixei passar muita coisa que é importante pra chegar nesse final, só que não é o caso do vídeo aqui eu ficar contando a história pra vocês, e sim como que foi a minha reação. E aí, como eu disse já, pra mim é a melhor arena, foi super bem construída, é por isso que eu amo esse livro, que eu achei muito inteligente. E a Katniss, ela é bem irritante nessa parte, principalmente porque a gente já sabe o que vai rolar. E a gente já sabe que o pessoal tá todo ali meio que tentando ajudar ela. E nossa, ela é extremamente orgulhosa também. E é claro, gente, que ela tá tentando sobreviver. E na primeira vez que eu li isso, não me irritou tanto. Mas agora, você vê de como que ela é difícil, sabe? De como que o Haymitch tem razão quando ele fala que ela é uma pessoa muito difícil de lidar. Porque ela realmente é. Só que é muito rápida a história da arena, é bem rapidona mesmo, o ritmo continua o mesmo dessa segunda parte, é tipo papum, igual no primeiro livro, as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, é bem descritivo também, e a gente vai acompanhando tudo, e esse ritmo, ele não
deixa nada a desejar, sabe? Ele não deixa de contar toda a história do jeito que deveria ser contada, ele não deixa de colocar os pontos onde eles deveriam vir, as explicações onde elas deveriam vir, e é esse ritmo que eu gosto muito da trilogia dos Jogos Vorazes. É legal como que eles inserem também a questão do Distrito 13, como que a autora insere a questão do Distrito 13 no Em Chamas, que já é lá no começo, na primeira parte que eu acabei não comentando, que a Katniss encontra na floresta com duas meninas que estão fugidas do distrito delas, porque realmente está tendo revolta, e elas falam que elas estão indo pro Distrito 13. Mas a Katniss, ela é super cética quanto a isso, ela não acredita, ela acha que é um conto de fadas, que não tem como o Distrito 13 tá ainda existindo, porque todo ano a capital mostra que ele foi destruído e tal, e aí elas começam a colocar umas pulgas atrás da orelha da Katniss, falando assim, mas você já percebeu que é sempre a mesma filmagem? Que nunca mudou? Que, tipo assim, é a mesma desde da guerra, que tem 75 anos e é a mesma filmagem? Olha em tal lugar pra você reparar isso, pra você... E aí ela começa a realmente querer investigar esse Distrito 13. Claro que isso é esquecido ali porque ela é mandada de novo para os Jogos Vorazes, mas isso já vem essa sugestão de que esse Distrito 13 existe, né? Que ele não foi exterminado como foi dito e como é dito pela capital depois da guerra. Então fica aí essa pulga atrás da orelha e a gente percebe que realmente existe o distrito ali no subsolo e que é para lá que eles vão. E que é pra lá que vem, que vai ter toda a revolta que vai se dar no terceiro livro. A gente já sabe disso já no segundo. O finalzinho eles saindo da arena, resgatando a Katniss, levando pro Distrito 13 e, tipo assim, tratando dela, né? Ela fica no hospital por um tempo e ela descobrindo também que o Distrito 12 agora não existe mais porque ele foi bombardeado. E aí a gente vai ter mais explicações no terceiro livro. E a gente vai ter mais explicações também no terceiro vídeo que eu vou fazer aqui no canal pra falar detalhadamente ali do último livro da trilogia Jogos Vorazes. Então, pra resumir, continua assim sendo o meu livro preferido. Eu acho que aqui a questão política, a estratégia, o Snow contra a Katniss, porque acaba sendo esse jogo entre os dois e de quem tá por trás. O Haymitch pra mim continua sendo o melhor personagem. Eu gosto muito dele, apesar dele... Nesse aqui ele ainda aparece mais, no terceiro ele aparece menos, mas eu gosto muito do personagem do Haymitch, ele é o melhor. E aqui a gente tem o Finnick, que vem aí também pra conquistar meu coração. O Peeta aqui pra mim fica no meio termo, como eu disse pra vocês no primeiro livro, eu gostei bem mais dele do que da primeira vez que eu li. Aqui ele fica no meio a meio pra mim, da mesma forma que ficou da primeira vez. E a Katniss, novamente, igual eu disse na primeira vez que eu li, eu ia acompanhando tudo que ela pensava, e agora já sabendo o que vai acontecer, a Katniss na verdade passou a me irritar em certos momentos, mas ela mesma já vai se corrigindo ao longo da história, ou como eu disse, o Haymitch vem pra jogar na cara dela. Então, resumindo, é sim o melhor livro da trilogia. Eu acho que assim, ele é essa mistura toda que funciona muito bem, principalmente em distopias, né? Que você pega, assim, a parte de estratégia e de política e coloca dentro desse absurdo aí que são os Jogos Vorazes. Então eu gosto muito. Agora vamos falar um pouco do filme, né? Vocês não sabem, o filme tem... A trilogia toda tem filme, e aí também assisti o segundo filme, e o segundo filme já começou a me incomodar um pouco mais do que o primeiro. Eu acho que o primeiro foi a melhor adaptação, e é claro que muda, não tem como, gente. É um livro de 300 e tantas páginas colocado num roteiro de 2 horas. Então vai mudar, vão tirar coisas, vão alterar coisas. Algumas coisas eu entendo, outras eu acho que poderiam ter sido colocadas. E aí aqui, como eu disse pra vocês, no primeiro filme, o Snow já aparece como vilão. E é super entendível porque no visual você tem que ter isso, né? Você tem que ter, além da visão da Katniss, porque o livro ele é narrado todo em primeira pessoa, não tem como o filme seguir dessa mesma forma. A gente tem que entender o que tá acontecendo por trás do que tá acontecendo com a Katniss. Então aqui o gancho pra continuar essa história com o Snow lá visitando a Katniss no começo rola do mesmo jeito, funciona e tal, só que
essa primeira parte que eu falei com vocês, que no livro ela é um pouco mais lenta, mas ela explica muita coisa, no filme ela não acontece tanto, sabe? Ela é muito mais rápida. Então, assim, eles vão pra turnê da Vitória, tal, as coisas são muito mais rápidas, sugere o casamento, pá, porque o foco do filme é os jogos em si, né? A arena em si, o que vai acontecer ali é o que tem mais tempo de tela, quando eles, depois que anunciam o massacre e vão para os jogos. O que eu senti falta? Que realmente eles não têm essa preparação para o massacre, né? No livro tem, é muito trabalhado de que eles realmente se prepararam e eles estudaram e eles treinaram fisicamente e eles foram vendo todo mundo que já participou, até mesmo para já pensar nessas parcerias, e no filme não tem nada disso. Então eles anunciam o massacre quaternário e logo depois eles já são escolhidos e mandados. Então eu senti um pouco falta disso. Nem precisava ser muito tempo, gente, podia ser só uma passagem de tempo rápida ali, de tela, para mostrar que eles realmente se prepararam para isso, para ficar mais forte essa estratégia pelo lado da Katniss e do Hammett, principalmente dos dois. O Peter, ele fica meio que de lado mesmo, mas assim, mostrar que desse lado também estão pensando coisas, sabe? Que também estão construindo um pensamento mais estratégico para lidar com essa situação que foi colocada na frente deles. Que na capital fica muito claro o que eles estão tentando fazer, o que o Snow tá tentando fazer. E aí eu acho que essa é a minha principal crítica quanto ao filme, assim, eu não me lembro. O resto vai acontecendo normal, assim, as coisas vão se desenrolando mais ou menos da mesma forma, de como que as coisas são descobertas. É claro que o filme, novamente, não é tão agressivo para mostrar as coisas da arena quanto o livro, mas o resto eu acho que vai se desenvolvendo normal. O filme termina, na verdade, com a Katniss explodindo o coisa sendo resgatada, e termina mais ou menos na mesma etapa ali, né, de como terminou o livro. Mas essa é a minha grande crítica, de que não mostra tanto o lado dele se preparando, e eu acho que poderia ter mostrado um pouco. Mas é um filme legal ainda, eu acho que é um filme que vale a pena se você gosta do universo, até mesmo se você nunca leu e você pegar só os filmes pra assistir, é um entretenimento muito bacana, que vale aí gastar um tempo, principalmente aí que a gente tá de quarentena, então tempo é o que não falta pra assistir e pra ler. Então fica a dica pra vocês. Eu vejo vocês no terceiro e último vídeo dessa sériezinha que eu lancei aqui pra falar como que tá sendo, como que foi, né, que eu já terminei de ler tem tempo, como que foi a minha releitura de Jogos Vorazes. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já ia dar tchau, mas se você gostou e não é inscrito, se inscreve já de uma vez pra não perder o próximo vídeo, e também curte esse vídeo aqui pra gente, que ajuda muito a gente aqui no canal. Um beijo e até a próxima!